Olá, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, graça e paz. Está começando agora mais uma programação da Rádio Vitória Meriti, a live do programa Madrugada com Jesus. Eu sou a locutora Nívia Santos e vamos ficar juntinhos de meia-noite até 1h da manhã. O programa está para lá de especial. Momento de louvor, oração, informação e reflexão. Fica ligadinho aí, desperta tu que dormes e acende a tua lamparina, porque Deus vai falar contigo, amém? Vamos de música? Você vai ouvir Nívia Santos, Eu Creio em Milagres. Mais uma madrugada abençoada, em nome de Jesus. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça, é amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Madrugada de superação e milagre. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Ele fez milagre em mim. E Ele pode fazer milagre na sua vida também nessa madrugada. Eu creio em milagres. Você crê? Eu creio que apesar de tantas lutas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a nossa história está sendo marcada, né, por uma pandemia que eu, nos meus 44 anos de vida, nunca imaginei viver um isolamento, viver uma situação tão difícil como esta. Eu sei que muitos de nós estamos assim até orando especificamente, somente pelo coronavírus, por essa situação de pandemia, mas vai além. As tragédias têm ido além da morte em si do próprio vírus, né, do coronavírus. Nós vemos assim pessoas com seu emocional derrotado, pessoas assim que estão vivendo situações terríveis financeiras,
E nós precisamos realmente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa fé e acreditar. A cada dia que nós acordamos, nós estamos vivendo um milagre. Nós estamos superando, sobrevivendo toda essa guerra emocional que nós estamos vivendo. Mas eu creio em milagres, eu creio que, assim como hoje eu estava vendo a televisão, já tem assim, mais de 12 mil mortos, né, aqui no Brasil. Mas tem mais de 200 e poucas pessoas que foram curadas. Então, o número de curados é bem maior do que o de morte. E a cada dia, pessoas morrem de diversas, muito antes mesmo da pandemia, já se morria muita gente por diversos motivos, violência, outras enfermidades. Então, nós precisamos continuar crendo, continuar acreditando que a cada manhã é um milagre de Deus. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não fique parado nessa pandemia esperando as coisas passarem, não. Age, reage, acredite, né? Levanta, sacode a poeira aí, ó, dobra o teu joelho, vai orar, mas vai fazer a tua parte também, porque o nosso Deus não dorme, ele está cuidando de nós, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta ficar murmurando. O povo de Israel ficou murmurando, fez uma viagem, 40 anos, uma viagem que era de 3 dias, ficou lá murmurando. Deus tirou do Egito, né, da escravidão de Faraó, e o povo tinha todo o suprimento de Deus, mesmo no caminho do deserto. Deus mandava nuvem, mandava coluna de fogo para aquecer, não deixava a roupa rasgar, não deixava o sapato, né, as sandálias acabarem. Deus mandava maná do céu e ainda assim o povo olhou para trás, ficou lembrando do Egito. É momento da gente acreditar, momento da gente colocar a nossa fé em ação, de trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Os problemas continuam. Às vezes as pessoas perguntam, mas você está sempre sorrindo? Você não tem... Eu choro nos pés do Senhor, converso com as pessoas certas, mas eu coloco a minha fé em ação, porque se Deus não nos der vitória, né, na nossa alma, no nosso coração, se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, a Bíblia diz que a nossa força, olha, vai ser pequena. Então, coloque aí um sorriso no rosto, e mande embora essa cara de tristeza, essa solidão, né? E deixa Deus agir no teu coração, porque você é especial para Deus. Por isso eu quero ler aqui para vocês a palavra do Senhor que diz no Salmo 92, 1 e 2, que diz assim, ó, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então, nessa madrugada, nós estamos declarando que nós cremos em Deus, nós declaramos que a fidelidade do Senhor para com a sua palavra em nossas vidas vai permanecer. E ainda que a tristeza venha, e ainda que a vitória parece que não vai chegar, você pode confiar que para cada manhã há um milagre de Deus. Deus tem milagre para a tua vida, e milagre é muito mais do que cura física, é cura na alma, é cura nos sentimentos, é cura emocional. E eu sou prova viva disso, porque quando Deus não curou o meu primeiro filho e levou para si, ele curou a minha alma, curou a minha dor, a dor de perder um filho. Mas eu quero dizer para você também que eu provei de um milagre de Deus, quando Deus me deu o meu terceiro filho. Quando a ciência disse que não, Deus disse sim. Então Deus anda na contramão da expectativa do que a ciência explica. Eu não sei qual é o seu caso, daqui a pouco a gente vai receber um jovem chamado Rafael Cabral. Eu conheci ele na escola de rádio, nós nos formamos junto, ele é radialista, um jovem autista que superou as expectativas da ciência. Ele começou a falar aos 4 anos de idade, e hoje ele é um comunicador, né? Olhando assim, é uma história incrível. Seria impossível aquele comunicador, aquele jovem, aquela criança autista crescer e ser um comunicador. E quem conhece o aspecto autismo, né, sabe que
tem alguns graus, leve, moderado, ele é do grau leve. E mesmo assim, a interação social, a comunicação, às vezes, é um pouco bem restrita, mas ele vai te surpreender, sabe por quê? A última palavra sempre vem de Deus. E atrás de uma mulher de fé, sempre Deus age com o seu poder. A mãe dele é uma mulher de fé. Ela tomou posse, ela fez a parte dela, mas ela confiou em Deus. E hoje ela vê o filho dela formado em radialista, um jovem abençoado. Mas antes, vamos receber também aqui o meu professor de educação física. Ele está sempre dando dicas aqui. E ele vai falar também a importância da educação física, da atividade física na vida de todos nós. E principalmente na vida daquele que tem algum tipo de dificuldade específica. Em relação ao autismo, a atividade física ajuda, né, na interação, também em outras situações que eu vou deixar ele falar, né? Mas fica ligadinho até 1h da manhã, que tem muita coisa boa hoje, porque a Rádio Vitória Meriti é uma rádio, assim, abençoada, sabe? Porque tem louvores, tem oração, mas tem informação, tem testemunho, tem palavra, e eu quero deixar aqui as programações para vocês, porque rapidinho a gente vai receber os nossos convidados especiais. Toda segunda-feira tem a live da palavra com o Júlio Rezende. O programa dele é muito top, gente boa pra caramba. E terças e quinta de manhã, a Dani Mello, nutricionista, no programa também show, que é Saúde em Sintonia. E terça e quinta comigo, né, de 12h e 1h, Madrugada com Jesus, que é um programa de oração, programa de palavra. Temos também quarta-feira e no domingo a live na igreja do Evangelho do Quadrangular no Éden, 19h, culto ao vivo, transmitido aqui pela Rádio Vitória Meriti. Sexta-feira o bate-papo com o Júlio Rezende, também muito bom, que é de 8 às 9. Amanhã eu vou estar com o Júlio Rezende aqui, batendo papo, contando um pouco da minha história. E sábado, 1h com Deus, com Alisson Abreu, às 15h. E domingo, evangelismo também, com Alisson Abreu, às 15h. Então, tem programação a semana inteira. Ah, mas não vai dar para me assistir na hora? Não tem problema. Fica salvo na página da Rádio Vitória Meriti, você vai e acessa depois, aproveita e compartilha. Porque quando você compartilha, vai abençoar outras pessoas também. E o nosso telefone para contato é 99-832-2120. Você pode nos ligar e oferecer aí, pedir para poder a gente fazer a propaganda dos seus trabalhos. Você que é empreendedor, comerciante, nós temos um pacote especial para atender a sua necessidade de divulgação do seu empreendimento, do seu comércio, do seu ministério, do seu livro, enfim, precisou fazer propaganda, lembra da Rádio Vitória Meriti, porque a gente tem um pacote especial que atende a sua necessidade com precinho também muito especial. Então, essas as informações da nossa rádio, e você pode seguir a nossa página aqui no Facebook, Rádio Vitória Meriti, no Instagram também, @Rádio Vitória Meriti. Baixa o aplicativo que você escuta a programação a hora que você quiser, vai lá na grade da rádio e procura o programa que você quer ouvir. E também vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Aproveita e se inscreve no meu canal também, Locutora Nívia Santos. Escuta minhas canções lá do meu CD Eu Creio em Milagre, ouve o meu testemunho, compartilha e Deus vai abençoar a sua vida. E sem mais demora, vamos chamar aqui o nosso amigão Francisco Branco para falar um pouquinho aqui da sua profissão, que é essencial para que a gente tenha, né, saúde física e também, emocional. Né? Anda junto o exercício físico, o cuidado com o corpo, anda junto com o cuidado da nossa mente. Fala um pouquinho para a gente, Francisco, o emocional e o físico andam junto? Anda muito, né, Nívia? Anda muito, né? Boa noite a todos, boa noite, Nívia Santos, boa noite, ouvintes da Rádio Vitória Meriti. É isso aí, anda muito junto. E hoje o nosso bate-papo vai ser rápido, porque eu tenho o Rafael aí para falar muita coisa aí para a gente bater um papo em conjunto,
e passar muita informação também. Mas hoje eu trouxe para a gente aqui, nesse período de pandemia, né, e que a atividade física melhora muito o nosso emocional, a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos que tem aí nos celulares, que as pessoas utilizam o aplicativo para poder fazer atividade física, né? Então, os aplicativos, Francisco, aplicativo é bom, eu posso utilizar ele para eu poder fazer minhas atividades físicas? Pode usar o aplicativo, pode baixar aí no teu celular. Os aplicativos vêm um tempo de exercício, vêm com determinados exercícios para você poder realizar sobre um determinado tempo, né? Um valor de gasto calórico também. Então, olha só como é que é bom, como é que tem a tecnologia que pode nos ajudar a implementar uma atividade física na nossa vida, né? Se você baixa ele aí no teu celular e naquela hora do dia que você se programou para fazer atividade, você não faz, teu celular está lá te cobrando, né? Te alertando que você precisa fazer atividade naquele dia para somar um valor calórico durante a semana, para você chegar naquele peso que lá no teu aplicativo você vai traçar para você poder chegar, né, e se sentir bem, aquele peso que você acha mais ou menos ideal para a tua vida, para o teu caminho, né, para as roupas ficarem bem em você, né? E, ó, roupa caindo bem, né? A emoção nossa fica, ó, lá em cima, não é isso aí? Então, a saúde vem junto, a estética... A autoestima fica lá em cima, né? A estética vem junto, a saúde vem junto, a gente se sente muito bem, né? Pode falar, Nívia. Falando de peso, assim, chega uma certa... A gente, quando é mais novinha, vamos supor, quando eu tinha lá uns 20 e pouquinho, né? O peso era 51, 52, hoje com 44... É legal manter o mesmo peso ou conforme a idade passa, o nosso físico, a nossa aparência precisa ter um peso diferente ou a gente pode manter aquele peso de quando mais jovem? Olha só, você falou de um peso de 54 quilos, por exemplo, né? Mas a gente também pode pensar numa outra situação inversa. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha 62 quilos. E agora eu estou com 64 quilos. Francisco, eu estou um pouco mais velha e estou com um pouco mais de peso. Mas me sinto bem com esse peso. Quando eu olho no espelho, eu sinto que a minha massa muscular até aumentou, porque eu faço a minha atividade física, faço a minha musculação, por exemplo, e me sinto bem com esse peso. Legal. Ou às vezes você tinha 62 quando era nova, e aí você foi para 58 e não ficou bem. Então, essa variável de peso, isso se não estiver prejudicando na saúde, se a gente não estiver muito acima do peso, é lógico que muito acima do peso não é legal. Mas tanto um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, isso vai depender de como cada um se sente com o seu peso corporal. Se o peso não estiver demasiado e não estiver implicando nada na tua saúde, né? Não obstruindo as tuas veias, artérias, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que não pode deixar o peso subir demais, porque pressão, é um prejuízo articular, pressão arterial. Então, a gente tem que tentar manter o peso, não quando a gente era novinha. Se tiver aquele peso mais quando era mais nova, de repente você vai se sentir bem, de repente não. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu, quando era mais novo, eu pesava 70 quilos. Hoje eu estou com 87 quilos e estou me sentindo super bem. Eu não queria voltar àquele peso de 70 e poucos quilos que eu tinha quando mais jovem. Você troca também, né? Muito bem. Lógico, é lógico. Talvez se eu tivesse com aquele peso quando mais jovem, talvez a minha aparência hoje não seria a aparência que eu tenho hoje. Essa questão vai variar muito do teu espelho. Quando tu olha lá e diz, não, acho que eu estou bem com esse peso. Não, acho que eu tenho que diminuir um pouquinho. Não está implicando na minha saúde. Minha qualidade de vida está legal. Então, aí o peso eu posso jogar ou um pouco para mais, ou um pouco para menos, não tem problema nenhum. E se for com mais massa muscular, melhor ainda, né? Percentual de gordura,
está sempre mais ou menos aí na tua faixa etária, eu acho que fica bom para todo mundo, né? E aquela situação do aplicativo, gente, show de bola, vamos utilizá-lo, mas com bom senso, né? Essa semana que passou, eu tive uma aluna aqui na academia que comentou o seguinte: Francisco, o meu médico falou que eu não estou podendo fazer agachamento por causa do meu joelho. E eu falei para ela, olha, existem vários tipos de agachamento, né? Aqui, por exemplo, na academia, a gente tem uns 3 aparelhos que fazem essa flexão de joelho, né? Então, você tem que saber qual o exercício recomendado, que tipo de agachamento. Por exemplo, um agachamento no Smith é diferente de um agachamento no squat. É diferente de um agachamento livre. Por exemplo, colocar uma bola de pilates nas costas e, encostado na parede, realizar o agachamento. Tudo isso é diferente. São vários tipos de agachamento. Uns podem prejudicar o joelho e outros não. Para o cliente ou para o aluno ter esse bom senso aí, quem não é o conhecedor, porque quem é o conhecedor é o profissional de educação física, tem que ter um pouco de bom senso, tem que pesquisar um pouquinho. Mas utilizar os aplicativos que cobram a gente para fazer atividade física, que dão o nosso valor calórico e que monitoram a gente para que a gente chegue a um objetivo, na minha opinião, como profissional de educação física, é muito válido, podem usar e abusar bastante. Não é isso aí, Nívia Santos? Isso aí, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né, e da nossa fé também, porque a gente precisa estar em harmonia, né? O corpo precisa estar em harmonia com a mente, com o coração, porque é muito importante a gente se sentir bem e bem acompanhado, bem orientado, para que não haja nenhuma lesão, obedecendo, né? Todos os critérios ali direitinho, porque o pessoal no início dessa pandemia, Francisco, tô em casa, tô isolado, aí começou um monte de gente fazer exercício, né, pegar vídeo no YouTube, uma coisa é pegar um vídeo no YouTube, outra coisa é você ver direitinho se é o profissional, ter cuidado com as posições do exercício, para não fazer nenhum tipo de lesão, né, e manter-se em movimento, mas com sabedoria, com entendimento, Bom senso, né? Para não se prejudicar, né? Mas muito agradecida aí, as portas aqui Sim, estão não sempre esquecendo. abertas Isso, para trazer tá certo. informação, porque Não o povo esquecendo da precisa. alimentação, né? A alimentação e exercício físico andam casados um com o outro, né? Então, não adianta fazer uma quantidade de exercício físico exorbitante, né, para poder chegar a um peso mais reduzido, que não é o caminho. O exercício físico na quantidade certa, a alimentação equilibrada, evitando os excessos, a gente chega aonde a gente quer muito mais rápido e com inteligência. O organismo, o corpo, conseguindo trabalhar e conseguindo chegar nos objetivos aí. E o corpo agradece, né? O corpo agradece. O corpo agradece. E aproveitando a sua presença, deixa aí para o nosso amigo Rafael Cabral entrar. Ilustre Rafael Cabral. Isso, radialista, esportista agora. Agora ele se graduou aí, mais uma patente aí no radialismo. Não é só radialista, não é radialista e esportista. Ele é uma bênção. E vamos receber o Rafael Cabral e você já explicando para nós a importância da atividade física na interação social, no desenvolvimento, né, cognitivo, não só numa criança que não tem nenhum aspecto, como o Rafael, que tem um aspecto leve do autismo, mas em qualquer desenvolvimento físico da criança, e o que a educação física, mas antes vamos receber o Rafael aqui, que o Rafael é uma benção. Fala, Rafael Cabral! Boa madrugada para você, flamenguista, hein? Ele boa noite, Lívia.
Boa noite, Nívia. Boa noite, Francisco. Boa noite, amigos. Boa noite, Rafael. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar com vocês. É um prazer muito grande. Deixando o meu abraço a todos da Rádio Vitória Meriti, não só você, Nívia, mas do comando também do Júlio Rezende, que está fazendo um grande trabalho na Rádio Vitória Meriti, levando a palavra de Deus aí para os irmãos aí em São João de Meriti, Baixada, principalmente também a Pavuna, a Anchieta, que são os arredores dos bairros aí, porque eu morei lá em Anchieta há muito tempo, né? Mas levando a palavra de Deus com certeza é sempre muito bom, né? Vizinhos, né? Mas a palavra de Deus sempre é muito bom, nesse momento tão difícil para todos nós do Brasil. E vamos superar essa, vamos vencê-la, né, com orações, e tenho certeza que isso tudo vai passar. Essa pandemia vai ser controlada em nome do Senhor Jesus, tenho certeza disso. Amém. Para quem não conhece Rafael, nós nos conhecemos na escola de rádio ER+, lá no Catete, estudamos juntos. Rafael fez um programa comigo também na Rádio Edificar, Nívia Santos e Rafael Cabral, um programa para lá de especial, onde foi o nosso estágio, o nosso desenvolvimento, e foi uma benção. Ele era o meu menino da informação. A informação era com ele mesmo, trazia dicas de bons livros, bons filmes, passeios culturais, se ia chover, se não ia chover. Rafael arrasava na informação, né, Rafael? Então, assim, foi uma alegria muito grande conhecer o Rafael, foi meu companheiro durante 1 ano e pouco, a gente vinha de metrô junto com a mãe dele, que também é uma pessoa muito especial, tia Glória, e o Rafael tem uma história aí de superação. Ele começou a falar aos 4 anos de idade, e ele vai aqui nos contar um pouquinho da sua história, e hoje ele é um radialista, tem a sua própria rádio web. Amanhã vai estar recebendo o nosso professor Sérgio Luiz, que é a voz do Engenhão, foi a voz do Mister M. Então, assim, Rafael tá bombando lá no programa dele. Fala o nome do seu programa aí, se apresenta, conta a sua história. E tamo junto, Rafael. Até 1 da manhã, ligadinho aqui na sua história. É isso aí, Nívia Santos. E a gente, só para lembrar que na época, lá no Catete, só para complementar essa história, e hoje, na época do Catete, hoje a escola de rádio é lá em Humaitá, na rua Miguel Pereira hoje. Teve algumas mudanças também lá, mas é lá no Humaitá hoje, na rua Miguel Pereira hoje. Um abraço também para o Rui Jobim. Mas só para complementar, tá, Nívia, essa história. Mas só contando a minha história aqui de vida, para quem não me conhece, né, que eu vinha, né, de uma questão de uma coisa muito séria, né, que a gente sabe muito bem que o autismo não é fácil de ser, né, compreendido por ninguém, né, que, assim, de várias pessoas, né, nesse momento, né. E contando a minha história, eu comecei a falar com os 4 anos de idade, e que era muito imperativo, porque saía, corria, ia para os braços da mãe, sei lá o quê, aí era imperativo, era uma coisa imperativa. Agitação, né? A agitação. Isso que acabou que a minha mãe foi buscar conhecimento, né? Preocupada com a situação minha, com a minha situação, em que ele se preocupava que eu era surdo. Aí fui para o médico, precisava de um médico para ver do audição, do ouvido, para ver se eu era surdo. Não sou. Não sou. Aí aconteceu que procurou um hospital, e de um momento que a minha mãe me levava no hospital, acho que foi de Nova Iguaçu, nessa situação, a minha mãe nunca esqueceu na vida dela que era muito imperativo, assim, sabe que o autista é uma coisa tipo muito diferente das outras, né? Em que eu puxava o cabelo da minha mãe e tal, e aí a minha mãe desesperada começou a chorar pra caraca, e que infelizmente, né, até de 2 senhoras
duas senhoras que viram essa dificuldade, veio falar para a gente, falando o seguinte: Dona Glória, não chora não, entendeu? Não chora não. A gente estava pegando um ônibus para pegar um ônibus, aí para voltar, tinha 4, 5 anos de idade, né? Uma coisa muito complicada, né, na vida de uma criança, né, que sou eu, na vida de uma mãe, né, que tentava cuidar. Mas, quando meu pai viu que, olha, que o teu filho é autista, aí meu pai não acreditava, não acreditou. Aí assim, olha, a gente tem que cuidar, porque ele é autista, a gente tem que cuidar. Aí, mas antes disso, a gente sabe muito bem, né, eu tenho explicado para você antes, e eu queria falar para você e para os espectadores da Rádio Vitória Meriti. E nessa forma, já por fase de 10 anos de idade, e que eu tinha procurado um médico lá no Salgado Filho, no Meia, e percebendo de uma coisa, antes disso, eu tive um médico que falou para tomar um remédio para tranquilizar a situação, mas quando eu tomava remédio, eu ficava como se fosse balançando a cabeça como se fosse um drogue, né? Andando pela casa. Aí, a minha mãe é o seguinte, jogou fora o remédio, aí não estava fazendo efeito. Aí vocês sabem, vocês vão saber a chegada da minha história, o de um médico, neuropediatra, lá no Salgado Filho, nos atendeu, né? Eu e minha mãe nos atendeu, e eu não falava. Aí o médico falou comigo o seguinte, em algumas palavras, e aí eu não falava. E falou para a mãe o seguinte, minha mãe ficou assim, preocupada também, mas falou para minha mãe, ó, o médico falou assim, Dona Glória, você, eu vou te contar uma coisa, o teu filho é autista, né? E minha mãe não sabia que era autista, uma coisa assim. Aí procurou saber e tal, e aí, depois de muito tempo, aí, dentro dessa interação toda, até minha mãe contar para mim, de uma coisa muito, né, de uma forma de fazer amigos, né? Lembrando do Gasparzinho, né? Fantasminha camarada, né? Que não queria, né? Que todo mundo fugia dele porque era fantasma, né? Sabendo muito bem disso. E também, às vezes, eu sofria bullying. Eu ia dizer, seja para falar assim, você não sofreu bullying. Eu já sofri bullying também. Ele sabe muito bem disso, porque na época é difícil, mas depois dessas pessoas viraram amigos meus por causa da minha situação. É muito importante, Rafael, esse teu testemunho, esse teu depoimento, porque primeiro que a ciência, os médicos, eles demoram a diagnosticar o autismo, e também os pais. Eu tenho algumas amigas que têm filhos, né, que têm esse aspecto, e realmente, tanto para o médico, existe essa demora, porque tem que ter todo um critério mesmo de avaliação, e para os pais também, talvez você, pai, mãe, está encontrando algum tipo de comportamento no seu filho, não sabe como procurar, quem procurar, como identificar. O que o Rafael falou, eu lembro quando eu fazia um curso de professora, nós fizemos uma feira pedagógica, e o tema que eu tinha que apresentar era sobre o autismo. E toda essa característica que o Rafael falou, essa questão do atraso da fala, isso é comum, né? E com isso os pais ou as pessoas que lidam, por não saber ainda o diagnóstico, elas acham que a criança é surda. Porque a criança às vezes fica um pouco destacada, você chama, ela não ouve, e ela... não é que ela... Como existe vários graus, o grau mais leve, como o Rafael falou, e
o grau moderado e o grau mais... Geralmente a pessoa associa o autismo, né, Francisco, com aquele autismo que a gente sempre conheceu, a vida inteira. Aquela criança que fica parada, se mexendo, que tem o mundo dela, e não é somente isso. Tem o grau mais leve, que é do Rafael, que todo o apoio familiar da mãe, emocional, mesmo com toda a dificuldade de aceitar, olha o exemplo do Rafael, um comunicador, né? E hoje aqui interagindo com a gente na Rádio Vitória. Pode falar, Francisco. Quer falar, Francisco? Isso, os estudos na área de educação Está travando. Física. Pontos como... Meu, tá travando? Tá travando. Tu entra, sai e entra de novo. Vê aí agora. Você, como professor, já deve ter dado... Tá melhor. Tá melhor. Então, os estudos na área de educação física, por exemplo, eles mostram logo as características no início logo das primeiras idades, né? Lá de 2 anos, né? 3 anos, as observações, né? Que quanto mais cedo o tratamento, né? Melhor o resultado, né? Então, a dificuldade na interação social, né? Que é o isolamento, geralmente é um certo isolamento, né? A falha na comunicação e o interesse em comum por objetos, né? Às vezes não são só por objetos. Repetição de movimento, né? Preferência alimentar. Isso, preferência alimentar também. Então, essas são algumas características apresentadas e que, por exemplo, os ouvintes nossos aí podem observar. Não tem um filho pequeno, mas tem um sobrinho, tem um neto, né? E que possa estar observando essas características. E o maior desafio para poder a gente vencer essas situações, né? Para poder melhorar, né, o autista, é tentar atrair a atenção do autista, né? Então, ou seja, os pais, né, irmãos, aqueles que convivem diretamente, têm que ser muito criativos, né? Qualquer rolo de papel já emite um som mais alto para poder chamar a atenção da criança e ela poder tentar interagir. Quanto maior a interação, melhor o resultado, né? O segredo não é isolar o seu filho, porque se ele já tem essa dificuldade, é fazer que a criança seja introduzida, né, na sociedade, respeitando os limites, e maior prova disso a gente vê o Rafael. Ele até citou, eu conheço um pouco dessa história, do remédio, porque às vezes o médico traz um medicamento e o corpo não reage bem. Então, até nisso, a mãe, às vezes, tem que ter a sabedoria, porque você pensa que você não pode pegar de primeiro com um médico só o diagnóstico e tomar isso, né, Rafael? Como se fosse a sentença. Prova disso é o Rafael, que a mãe dele fez a parte dela, levou, buscou ajuda, mesmo com as suas dificuldades, como mãe, o coração de mãe nessa hora, né? Às vezes a gente não consegue entender, mas está aí o Rafael saudável, Rafael falante, comunicador, com a sua rádio. Isso mostra que quando a ciência não tem a explicação, ou quando a ciência até tem uma aparente solução, a fé ela alcança aquilo que a ciência não pode ir. Mas também a fé não anula aquilo que a gente pode fazer, que é buscar, né, buscar o cuidado com o profissional, seja na parte neurológica, seja na parte psiquiátrica, seja na parte da educação física, seja com nutricionista, não importa. Precisa de uma orientação médica, busca, mas se precisar também usar a fé, porque às vezes tem remédios que cura uma coisa e altera a outra, e às vezes uma mudança de hábito
ou às vezes, no caso do Rafael, uma interação social, como o Francisco falou, algum trabalho, existem trabalhos pedagógicos multidisciplinar, né, que a musicoterapia, o tratamento com a fono, existem vários acompanhamentos. Então, você, mamãe, que está aí nos ouvindo, você, tia, vovó, identificou alguma atitude que você possa achar que está diferente, porque às vezes eu tenho o meu filho, né, que foi gerado de 7 meses, quando ele era pequenininho, ele era muito agitado. Eu, como mãe, mesmo ele sendo um milagre, superou toda a expectativa da ciência, quando eu via certas agitações dele, eu cheguei a procurar, até porque quando ele saiu do hospital, ele já saiu com uma bateria de exames, e pela história dele, né, eu cheguei no médico perguntar. Graças a Deus, assim, porque às vezes a gente confunde também aquela agitação da criança da fase, o menino às vezes é imaturo, então a gente tem que ter discernimento para entender o que é uma fase, e se tiver que buscar com um médico, né, orientação, está achando que está agitado demais, enfim, independente do caso do Rafael. Eu entendo que esse programa hoje, né, Francisco, é um programa que pegou o caso do Rafael, que é um exemplo de superação, mas que pode estar despertando uma mamãe que está em casa, ainda mais nessa época de isolamento e quarentena. Quantas mães que não tinham contato com seus filhos, estão com seus filhos em casa e, de repente, nem sabia que seu filho era tão agitado, ou que seu filho tinha uma dificuldade de concentração, uma dificuldade na fala, uma dificuldade cognitiva, enfim. Você está na sua casa, está percebendo algo diferente, não se desespere, porque há solução, né? Quando Deus não cura, quando não tem um milagre que a gente espera, tem um acompanhamento com o profissional, existe outros meios no qual você pode buscar ajuda. Então, um exemplo para mim do Rafael é um exemplo não só de fé, mas um exemplo de cuidado. E a mãe dele, não posso deixar de falar da sua mãe, né, Rafael? Cadê a sua mãe? Está aí? Puxa, ela tá acompanhando, a gente. Ela tá acompanhando? Para mim, a tia é um exemplo, assim, uma mulher guerreira, sabe? Uma mãe que não mede esforços para ver o desenvolvimento do seu filho. E o Rafael é um orgulho para mim, ter conhecido ele na escola de rádio, fazer parte, assim, da vida dele, mesmo a gente morando perto e às vezes nem sempre está juntinho, mas ver o Rafael, hoje com a rádio dele, contando a história dele, assim, eu, com coração de mãe, eu fico feliz demais. E você quer falar mais alguma coisa aí, Rafael? Pode falar, ainda tem tempo aí. Eu só falo aqui porque existem pessoas, eu falo de coração, existem pessoas que eu conheço de uma vida minha que não foi fácil, mas eu cheguei, né? Porque certamente as pessoas que tentam desvalorizar uma pessoa, mas chegar ao meu ponto de ver que isso é uma coisa que diz desvalorização, não está no meu dicionário. Não está no meu dicionário porque eu tenho que acreditar todo dia, acreditando cada dia da minha vida, aprendendo cada dia, procurando, buscando cada dia como que eu posso resolver, como que eu posso tentar se criar, renovar. Isso que é mais importante. Eu tive uma vez aí numa situação, até só por um detalhe muito importante, que até você citou, de fonoaudiólogas, de uma coisa assim, eu me lembro de uma pessoa muito querida, chamada Camila Melo Simões, que era fonoaudióloga lá de Duque de Caxias, minha amiga, que eu já tinha consultado com ela várias vezes, lá em Memorial de Bom Sucesso, para eu aprender mais na fala, para tentar conseguir fazer a minha rádio web, né, compactualmente. Ok. E foi uma surpresa tão grande para mim, porque ela estava escutando o programa Conversa de Torcedor na minha rádio, na rádio NSC, que hoje, infelizmente, está com essa pandemia, está fechada. Nossa Senhora de Copacabana, né? Nossa Senhora de Copacabana. E o que aconteceu, depois de um tempo para cá, depois de um tempo e tal,
Aí ela me fez uma revelação. Uma mãe que tem um filho autista estava chorando muito. Ele desistiu de tudo. Puxa vida, o que está acontecendo comigo? Mas a Camila me contou que ela mostrou para essa mãe eu comunicando ao vivo na Rádio NSC, e ela chorou. Né? Que até às vezes a gente lembra, a gente fica muito surpreso, né? Eu fiquei surpreso na hora. Porque essas mães que estão ali sofrendo demais, é uma coisa difícil, né? É uma coisa muito, muito complicada quando o médico anunciar que o teu filho é autista. Mas a minha mãe procurou de um monte de médicos, muitas coisas que ela pegou dessas situações, ela foi aprendendo também. E eu também fui aprendendo também a ter a minha vida, né? Essa vida que propôs. É uma coisa diferente disso tudo que eu falo para vocês. O autismo, para variar, eu falo hoje de uma forma positiva e não negativa, porque para que outras mães hoje, que até a Brisa falar, eu estava com a Brisa Araújo, que é a psicóloga amiga, falando sobre esse negócio de autismo. Pô, Rafael, você está falando de autismo, sei lá o que é uma coisa muito... uma coisa assim, é uma coisa que você fala muito disso aí, né? Mas eu falo de uma forma, eu falei para ela, eu falo de uma forma positiva, para um lado positivo, para que todo mundo, para todas as mães, ver o que é de uma pessoa especial e também diferente de pessoas com síndrome de Down, de pessoas especiais, que precisam ser cuidadas. Não é só por um autismo, e sim para os outros casos especiais. Então, eu falo aqui hoje para essas mães que estão acompanhando hoje na Rádio Itamiti, e o seguinte da questão: se você tem filho em casa, você tem filhos em casa, eu sei que você tenta cuidar do seu filho mais, né? Tenha mais atenção ao seu filho, porque ele precisa de você. Ele precisa de você, porque a situação nossa, né, do mundo nosso, né, isso, dentro dessas coisas da vida, são muito essenciais, né, para a pandemia, nessa quarentena dele, para juntar a família, que é muito importante para a gente. E isso é o mais importante da vida da gente, é você ter família. A família em primeiro lugar, e ter sua família ajudando, todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo as tarefas de casa. Isso que é muito importante. Eu faço isso em prol, né, porque eu já passei por várias fases da vida que você conhece, Nívia, que você sabe muito bem disso. Quando eu perdi meu pai quando meu pai lutava contra o diabetes, né, e que, infelizmente, né, tem um ano, Deus, né, Rafael? Mas acontece que eu falo isso ao vivo, e eu peço permissão a todos vocês que eu falo de coração, que a Nívia me ajudou durante muitos anos. Eu sempre tive a confiança da Nívia. A Nívia Santos é uma pessoa, eu falo aqui na frente do Francisco, na frente de todos vocês, espectadores da Rádio Vitória Meriti, que eu falo de coração. Não é só da boca para fora, eu falo de coração. A Nívia Santos é uma pessoa amiga que teve da mais importância da vida, né, de uma mãe, né? E eu falo isso para ela porque é a minha segunda mãe, porque ela me ajuda demais. Assim demais. Eu vou chorar, hein? Não, é verdade isso, é verdade, porque eu falo isso de coração de verdade, porque é uma questão de você de dar conselhos, né, de colocar, né, de ajudar, né, de ajuda, de
tentar conseguir ajudar essa pessoa na outra. Não, faz isso daquele jeito, escreve daquele jeito, tenta trazer um pouco mais para você da sua voz. Então, eu aprendo muito isso. Graças a Nívia Santos também, porque eu aprendi muito a gostar dela, e um ser humano que ela que é sempre uma pessoa alegre, né? Sempre uma pessoa alegre, né? Porque dos momentos mais difíceis está ao meu lado. Então, eu falo isso para os ouvintes e também para todos vocês que estão assistindo aí de casa, com certeza é isso aí. Então, e simplesmente das pessoas que estão aí, eu falo de novo, se você tem filho autista, mães que estão me ouvindo agora, não desista do teu filho. Não desista do teu filho e da sua família, em geral, porque essa situação do mundo que está vivendo da gente é uma coisa que o mundo gira e não para, mas também você não pode parar de lutar. Não pode parar de lutar. Amém. Rafael, pode falar. Antes de terminar o programa, eu quero colocar uma canção aqui em sua homenagem para o Francisco também, que é um homem de fé também, tem uma família linda. E eu quero que você mande um beijo para suas irmãs, para suas sobrinhas. Agora tem um sobrinho e uma sobrinha, né? Nasceu o Valentim, né? Sim, e com a sua mamãe. Você família, né? Continue Família. Deixando uma palavra de fé aí para os nossos ouvintes, né? E o Francisco também quer falar mais alguma coisa, Francisco? Hoje eu quero terminar o programa hoje diferente, com uma canção aqui muito linda. Isso aí. Eu quero falar assim, que o Rafael é um exemplo para todos nós, né? E lembrando, todos nós temos uma dificuldade, né? Uns menor, outros maior, mas precisamos vencer aqueles obstáculos, né? da nossa vida, né? Do nosso eu. Então, gente, vamos nós, né? Vamos trabalhar. Quantos na escola, né? O Rafael falou da escola, da situação de bullying, né? A gente tem que respeitar, porque, como o Rafael falou, eu cito sempre ele, que ele está falando aí, né? Mostrando para a gente que o mundo dá muita volta. E hoje, quantos conseguiriam chegar aonde ele chegou, principalmente na situação do radialismo? Olha como ele consegue se comunicar bem, levar uma mensagem que poucos conseguiriam executar. Transmitir, né? Com tanta clareza, assim, né? Então, vamos tirar as medidas, né? Observando, ajudando e colaborando, principalmente agora no processo de pandemia, né? Vamos nos ajudar. É verdade. É bem classificado, é algo muito especial. Eu lembro que na época do Teleton, eu gosto de assistir, e porque ali eu vejo muito exemplo de superação, e são dificuldades até muito maiores do que o Rafael citou da vida dele. E eu lembro que eu fiz um verso: somos todos diferentes, somos todos iguais, normais, ditos normais, com deficiências, e alguém com deficiências normais. Tem gente que supera. Na minha igreja foi um jovem, Rafael, sem as mãos, que tocou guitarra com os pés. Eu estou tentando tocar violão já há um tempão. As batidas estão precisando de aperfeiçoamento e o cara toca guitarra com os pés. Então somos todos diferentes, somos todos iguais, normais, deficientes e deficientes normais. Né? Tem uma musiquinha que fala sobre isso, né, Nívia? Você poderia dar uma palhinha aí pra gente, né? Você tem uma Foi um samba enredo que eu fiz na época que eu estudei para professora, que diz que na vida o ensino é fundamental, é um direito constitucional de toda a criança, e não importa a classe ou a classe ou a classe social, e se a criança for especial, é garantida a inclusão social. Ou seja, é garantida a inclusão na escola, e não importa a classe ou a raça,
né? Sim. E a classe social. O importante é que a gente entenda o nosso valor. A gente precisa, como o Rafael falou, invista nos seus filhos, não deixe de lado, coloca na escola, a criança vai evoluir, né? O Rafael é um exemplo disso, independente, tem pessoas que têm outras dificuldades, que casam, que fazem faculdades. Em vez de a gente olhar só notícias ruins, hoje nós temos aí as redes sociais, a informática, o YouTube, você procura lá que você vai ver cada caso de superação que com muito mais dificuldade do que o Rafael e a família dele passou. O Rafael, para mim, é um exemplo de superação, e a mãe dele é uma guerreira, e eu tenho certeza que coisas maiores, né, Deus vai fazer na sua vida, Rafael, te levar em lugares como já tem te levado, no meio de grandes comunicadores. Rafael já esteve no meio de muitos comunicadores importantes, mas antes de terminar, eu queria que você escutasse pelo menos um pouquinho dessa canção, que fala que nós somos uma raridade. É a canção de Anderson Freire, Raridade. Ainda que as pessoas façam acepção ou nos julguem, até mesmo bullying, olha que Deus fala pra gente. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. Essa canção é muito linda, Francisco, porque ela diz, né, que nós somos espelho, que o nosso valor não está naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente sabe fazer. O nosso valor está dentro de nós, que é a presença de Deus, né? Deus, ele nos dá o valor que às vezes nós mesmos não nos damos, ou aquelas pessoas que nós amamos, que nós esperamos tanto que nos reconhecesse. Todos nós queremos ser reconhecidos de alguma maneira,
não é verdade? Mas Deus não nos olha assim, né? Deus, ele nos olha com um amor tão grande, não aquilo que a gente tem, o talento, a vocação ou o dinheiro. O amor de Deus por nós, o valor que Deus nos dá é além daquilo que nós temos como talento ou como dinheiro, como graduação, como capacidade de falar, de agir, de conquistar. Ainda que as pessoas que a gente espere, né, que a gente conviva, amigo, família, não dê o valor, ainda que a sociedade não entenda o que é o autismo, como superar isso ou superar aquilo, qual é a sua dificuldade, não importa. O valor do Rafael, o valor do Francisco, o meu valor está além daquilo que a gente mesmo consegue se enxergar. Então, Rafael, eu quero assim agradecer a Deus de todo o meu coração por você ter aceitado compartilhar a sua história, de mostrar, né, que com Deus e com o amor da família e com a busca do conhecimento, porque ele não parou, ele foi estudar, e a mãe dele não parou, meu filho está com dificuldade, foi buscar ajuda no médico, botou na fono, botou no psicólogo, todos nós, às vezes você não nasceu com nenhuma dificuldade física aparente, mas quem somos nós? Inclusive eu quero terminar esse programa orando pela irmã Iara, que nasceu perfeita, sem nenhuma dificuldade, nenhum aspecto, nenhuma dificuldade de coordenação, de nada. E hoje ela está com uma doença chamada demência. Um remédio que ela tomou desenvolveu uma síndrome do pânico e a filha dela colocou no grupo aqui da igreja, só pediu uma oração. Ore pela minha mãe para que o efeito desse remédio que gerou nela o pânico e esse descontrole venha cessar e os médicos não tirem ela dos nossos cuidados, porque estão querendo interná-la no hospital psiquiátrico. Uma mulher, ela é formada em estética, produtiva, ela cuidava do jardim lá da igreja, uma senhora jovem ainda. Então, hoje, a gente está bem, amanhã a gente não sabe. Por isso, a importância da gente guardar a nossa fé, mas cuidar do nosso emocional, porque se tem vontade de chorar, chora. Se perdeu alguém que ama e precisa chorar, chora tudo que tem que chorar. Né? Às vezes eu chego lá no Francisco, sou humana, às vezes compartilho, hoje eu estou triste. Né? E ele sempre tem uma palavra também abençoada para nos colocar ali no momento que a pessoa compartilha. Então, não importa o que você está passando, o que você não pode é anular a sua humanidade. Precisa desabafar, desabafa. Precisa de médico? Vai no médico. Precisa de remédio? Toma remédio. Tudo isso já fez e ainda precisa de uma intervenção? Busca Deus, usa a fé. Então, eu queria terminar esse programa orando, agradecendo a Deus pela vida do Rafael, pela vida do Francisco, pela vida de todos os ouvintes, e em especial orando pela Iara, para que Deus venha entrar com providência e tirar toda esse pânico que está, toda essa sequela desse remédio, essa angústia que ela, menos de 2 meses, ela estava perfeita e, de repente, entrou numa síndrome do pânico que gerou outras doenças emocionais, e eu creio, como eu sempre começo aqui o programa declarando, eu creio no milagre porque eu vivi um milagre. Então eu queria terminar esse momento orando, amém? E depois vocês podem se despedir, mandar um beijo para a família. Eu vou colocar bem baixinho essa canção aqui. Senhor, na tua presença, eu quero te agradecer por mais um programa, Pai. Quero te agradecer pela vida do Rafael, que veio aqui testemunhar a sua dificuldade, assim como todos nós temos as nossas dificuldades, mas expôs a sua vida, Senhor, a sua luta, as suas vitórias, as suas superações, como exemplo de que, pela fé e pelo cuidado, pela ciência que o Senhor deu ao homem, nós podemos nos superar a cada dia, Pai. E eu te peço uma bênção especial para o coração do Rafael, que o Senhor continue trabalhando na sua mente, desenvolvendo o seu intelecto, Senhor, colocando Jesus em ordem as suas emoções, abençoando todo o seu corpo, Pai, abençoa a sua saúde, abençoa a sua mãe,
Abençoa suas irmãs, os seus sobrinhos, toda a sua parentela. Continua abençoando com saúde. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos no Deus da nossa salvação. E eu te peço uma bênção especial para a vida do Rafael. Continua abençoando ele na sua profissão, abrindo as portas para ele, realizando os sonhos que estão guardados em seu coração. E da mesma maneira eu te peço pela vida do Francisco. Muito obrigada pela vida dele, por ele ter sido um canal de bênção no momento em que eu estava me recuperando de uma grande luta que eu passei, por ter, Senhor, usado a profissão dele para resgatar não só a minha saúde física, mas a minha saúde emocional também, a autoestima. Continua abençoando a sua profissão, o trabalho de suas mãos, iluminando a sua mente para que ele possa, cada dia que ele busque conhecimento, aplicar com a excelência que ele tem aplicado. Abençoa sua esposa, seus filhos, o Tito, a Thalita, o seu pai, o seu irmão, o seu sobrinho, a sua cunhada, toda a sua parentela. Abençoa o trabalho de suas mãos, continua prosperando. Muito obrigada pela pessoa especial que ele é, a influência boa que ele é, Senhor, na vida das pessoas que o conhecem, pelo bom vizinho que ele é, pelo bom profissional. Eu só te peço saúde, Pai, e que a tua presença continue no coração dele, se revelando a cada dia para a vida dele e para toda a sua família. Em nome de Jesus, eu te peço em especial pela vida da irmã Yara. Senhor, como filha, me coloco no coração da Manuela, Senhor, e da Flávia, que querem simplesmente só cuidar da sua mãe em casa, Senhor. Meu Deus, a poder, como a tua filhinha disse, eu creio que em 24 horas Deus pode mudar este quadro e permitir que ela continue na casa das suas filhas para serem tratadas com cuidado, com amor, com zelo, conforme for necessário. Deus, muda o quadro da Yara, Senhor, assim como tu mudou o quadro do Miro, que todos os programas eu orei aqui por ele, crendo, e ele é um milagre nessa história do Covid, ele ressuscitou, Senhor. E eu creio que tu tem o poder de curar a Covid, tem o poder de curar qualquer enfermidade, porque tu és o dono da vida e foi o Senhor que nos gerou com perfeição no ventre das nossas mães, independente, Senhor, das dificuldades cognitivas, das dificuldades de raciocínio que qualquer um que esteja nos ouvindo possa ter. Estarmos vivos é um milagre, e nós cremos em milagre, cremos também que tu pode fazer cada pessoa com a sua dificuldade, independente da dificuldade do Rafael, as minhas emoções, a dificuldade de cada um, Senhor. Todos nós temos uma dificuldade, e colocamos diante de ti as nossas emoções, as nossas dificuldades, o nosso talento, os nossos sonhos, porque acreditamos que tu pode todas as coisas. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos aqueles que sempre pedem oração e aqueles que ainda vão escutar, que vão escutar essa história do Rafael, que vão escutar, Senhor, a nossa oração, que o Senhor venha dispensar uma bênção especial para cada lar, para cada família. Abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes, repreende toda corrupção, toda injustiça, dá vitória ao povo brasileiro, dá vitória, Senhor, à nossa nação. É que eu te peço, crendo na vitória, abençoa a minha família, a minha vida, em nome de Jesus. Abençoa a Rádio Vitória Meriti, todos os colaboradores e todas as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que também foram colaboradores, né? Transmitindo conhecimento através da profissão, o Francisco, o Rafael, compartilhando a sua história linda de superação, um exemplo, um jovem abençoado. E é isso aí, gente. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma programação abençoada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Francisco pode deixar um beijo aí no ar para sua família, Rafael também. Isso. Um abraço para todos, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Vitória, Vitória Meriti, e estaremos sempre aqui, assim que a Nívia acionar a gente para bater papo, trocar ideia, e fica meu telefone aí para contato. Quem quiser falar sobre atividade física, quiser realizar algum tipo de trabalho ligado à atividade física, é a
98159-7496. 98159-7496. Um abraço a todos. E, Rafael, foi um prazer estar aqui com você e compartilhando desse momento aí, que foi maravilhoso. Obrigado pela oração, Nívia, e que a oração possa chegar a todos os nossos ouvintes também, confortando o coração de todos, né? Verdade. Fala, Rafael Cabral, meu menino da informação. Obrigado, Nívia. Obrigado, Francisco. É um prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço para toda a galera da Rádio do Itamiti, que é uma rádio, né, que está construindo, né, que está sendo construída, né, pelas bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que vai mais longe. E um grande abraço também especial. Só um detalhezinho para não demorar tanto. Mandando um grande abraço aqui para os companheiros aí da Rádio do Itamiti, o Júlio Rezende, toda a sua equipe lá em São João de Meriti, que está fazendo o seu trabalho. Com você, Nívia Santos, aqui, é uma coisa muito importante, porque o poder de Deus está sendo levado. É muito importante. É a mensagem de Deus sendo ouvida, que é importante que estemos, né, atentos, ligados na presença de Deus, com certeza. Mandando um grande abraço para minha família, né, minha mãe, meus sobrinhos, as minhas irmãs, né, que a gente tinha falado, e por acaso a minha irmã fez aniversário nessa semana, a Camila fez aniversário mais um ano de vida, né, na quarta-feira, na última ontem, né, fez o aniversário na quarta-feira agora, e parabenizando ela, né, ao vivo, né, parabenizando, porque eu não tive a oportunidade de estar. A minha irmã também fez ontem, dia 8, minha irmã que está lá 8. Em Marataízes, minha sobrinha fez dia 7, 15 anos, um beijo, Stephanie, e a minha irmã fez ontem também, um beijo para Camila também, Francisco fez mês passado. A Wanda, minha esposa, que fez aí no dia 5 de julho, né? Parabéns, parabéns também. Eu quero deixar aqui uma última mensagem que eu quero dizer, que todo mundo, né, o autismo não é uma doença, e sim uma diferença, que é importante, né, ficar ligados, assim, sempre falo, que eu vou falar aqui, sempre ficar ligados, não tendo essa preconceito, né? É uma coisa de preconceito. O importante é seguir em frente e sermos felizes daquilo que nós somos. O importante é sermos pessoas, né, firmes ainda na presença de Deus, independente de sua religião. O importante é a nossa fé que tá em ação. O que é importante é isso, né, Lívia? Grande abraço a todos. Que orgulho desse menino, meu Deus. Viu? Autismo não é doença, é apenas uma diferença. E como eu falei, somos todos diferentes, somos todos iguais. Normais, deficientes e deficientes normais, né? Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos a cada dia melhorar em alguma coisa e crescer. E com a fé em ação, tudo é possível àquele que crê. Não é verdade, Rafael? Exatamente. E um detalhe muito importante que eu queria deixar, é muito importante dizer isso, e uma frase que me tocou na época da escola de rádio, lá no Catete, me tocou bastante na minha vida, que levo até hoje. E eu quero dizer para vocês, que estão nos assistindo, antes de encerrar aqui as conversas, e falando para vocês, façam da dificuldade a sua motivação. Faça da dificuldade a sua motivação. Tá certo, pessoal? Essa é a minha frase que coloco isso para vocês, o que é importante. Ele é lindo, não é? Um exemplo. Eu fico aqui toda vermelha. Sendo pessoas vencedores na vida. E outros que falarão, e outros vão testemunhar, assim como eu que estou aqui, né, sendo vencedores da vida. Eu tenho certeza disso. Outros virão, Nívia, outros virão para testemunhar a cada vitória, o exemplo de superação. E agradeço a você por me convidar. E qualquer coisa é só me chamar. Grande abraço, Nívia. Grande abraço, Francisco e amigos da Rádio. Um abraço, meu amigo. Amanhã vou estar no programa do Júlio Rezende aqui, ó. Um abraço para ele. Papo
Papo da Rádio Vitória com Júlio Rezende às 20 horas, não percam. Eu estarei aqui falando um pouco da minha história. Também são um exemplo de superação, de resiliência, né? Das lutas que eu vivi. E estou aqui caminhando com fé, acreditando que para cada manhã há um milagre de Deus. Amém? Então, uma madrugada abençoada, um bom sono para vocês e até uma próxima oportunidade. As portas da Rádio Vitória estão abertas para receber o Francisco com as suas dicas. E vamos marcar aí, Rafael, para você de vez em quando aparecer aqui como meu menino da informação, viu? Trazendo aí dicas e informações para os nossos ouvintes. Valeu? Com certeza. Sempre um beijo no coração. Amém. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau. Tchau.